Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e hoje eu vou ensinar você a como arrumar a mochila da forma correta para acampar ou para ir treinar no mato. Essa ideia surgiu principalmente porque eu já vi muita gente indo acampar com uma mochila errada, montada de forma errada, e aí o cara fica com dores no corpo e até mesmo tem que ficar parando para descansar. Nesse vídeo você vai aprender como você organiza os itens dentro da sua mochila e não exatamente o que você vai levar. Porque é mais importante você entender a forma de pensar na hora de você arrumar sua mochila de uma maneira estratégica do que necessariamente eu te dar uma lista de itens que você vai comprar e colocar aí e que talvez nem se adaptem ao seu cenário. Então, vamos pensar aqui de uma maneira estratégica e vamos então para os princípios básicos de como você arruma sua mochila de uma maneira eficiente. Lembrando daquela velha máxima, as dicas que eu vou dar para você, você tem que testar aí na sua realidade e ver se elas funcionam, ok? Não existe fórmula pronta. Então, vamos às dicas. Você tem que tomar muito cuidado com o peso da sua mochila. O recomendado é que a sua mochila não pese mais do que 10% do seu peso corporal. O máximo que você pode chegar é até 30%. Mais do que isso, você pode lesionar as suas costas a longo prazo. Isso quer dizer que eu, que só tenho 67 quilos, só posso carregar no máximo 20 quilos, e isso se a minha musculatura ainda estiver disponível para aguentar esse peso. Eu já vi muita gente que carrega uma casa nas costas e não consegue andar mais do que 5 km sem ficar completamente dolorido e tendo que parar constantemente para descansar. Então lembre-se disso, de nada adianta você levar um monte de itens e acabar se lesionando. O seu esforço todo por ter carregado mais coisas para ter recursos e confortos vai ter sido em vão, né? Então, outra coisa importante, se você está no momento onde você está comprando itens novos, procure por itens menores de menor volume também, menor peso e menor volume. Isso é muito importante porque, apesar de serem mais caros, eles vão valer a pena, você vai conseguir carregar mais coisas com menor peso. Fazer uma checagem dos itens que você vai levar é muito importante. Primeiro, você tem que entender qual a condição dos itens. Se sua machadinha está afiada, se sua faca está afiada, se sua tarp está com todas as cordas, se o seu saco de dormir está limpo, tudo isso é muito importante. Além disso, você também tem que verificar tudo de uma maneira visual. Você pode ter uma listinha de tudo que você vai levar e aí você vai riscando e colocando na mochila. Mas mais importante do que ter a lista é uma inspeção visual. Pega tudo que você vai levar, coloca na frente da sua mesa e veja, ó, vou levar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí você vai colocando dentro da mochila. Por quê? Se eu for pegando os itens da minha caixa aqui e colocar dentro da mochila, eu vou acabar esquecendo alguma coisa. Itens comuns de serem esquecidos são toalha, escova de dente, coisas que são menos importantes e as pessoas acabam deixando para depois e quando veem, estão lá no meio do mato e esqueceram desses itens. Então lembre-se, uma inspeção visual é a melhor forma de você garantir que não vai deixar nada para trás. Organizar os seus itens em sacolas ou sacos estanque vão lhe garantir uma maior segurança. Até porque, primeiro, que vai estar tudo mais organizado, você vai separar itens de cozinha, itens de vestuário, assim consequentemente, mas principalmente se você, por exemplo, chega a cair no lago ou chove muito forte, você pode manter os seus itens secos, deixando tudo embalado do jeito correto. Por exemplo, aqui eu tenho um saco estanque onde eu guardei todos os meus equipamentos eletrônicos, então não importa se eu cair dentro da água, tá tudo sequinho aqui, sem problema algum, sem risco nenhum de eu perder o que está aqui dentro. Organizar os seus itens de uma maneira estratégica e inteligente é muito importante. Tem pessoas que colocam as coisas de uma maneira fora de ordem, colocam itens pesados em cima, embaixo, itens leves na metade, sem nenhum tipo de critério. Isso pode até ocasionar algum acidente. Numa subida íngreme, se a pessoa tiver com a mochila com um peso mal distribuído, a mochila pode desequilibrar ela e realmente derrubá-la e ocasionar um acidente sério. O segredo para uma mochila bem balanceada é quando você consegue distribuir o peso dela bem rente à coluna, para que o seu centro de gravidade permaneça equilibrado. Além disso, é importante entender que uma boa mochila é aquela que coloca o peso no seu quadril e não no seu ombro, tá? A maioria das pessoas acha que a mochila sustenta por conta dos ombros. Não necessariamente. Toda mochila tem que distribuir o peso e chegar aqui no seu quadril. Se você coloca a sua mochila e sente que seus ombros estão sendo puxados para trás, é porque a sua mochila não está bem equilibrada. E a gente tem que lembrar também que a organização interna dessa mochila vai variar de acordo com o terreno em que você está. Essa imagem aqui apresenta claramente as diferenças. Em terrenos fáceis, mantenha o peso na parte superior, assim a mochila facilitará a sua caminhada. Em terrenos acidentados, onde o seu equilíbrio é importante, mantenha o peso distribuído ao longo da sua coluna.
Uma forma bem legal para você organizar a sua mochila e deixar o peso bem centralizado é você utilizar o seu isolante térmico como centralizador. Isso só vai funcionar se você tiver uma mochila maior do que 40 litros e um isolante térmico como esses de EVA. Tá? Como é que funciona? Você vai pegar seu isolante, dobrar na metade, que nem eu fiz aqui, certo? E aí você vai colocar ele assim, dobra novamente na metade, olha, ele vai ficar desse jeito. E aí o segredo é o seguinte, você vai abrir a sua mochila, e você vai colocar ele de maneira circular dentro da sua mochila. Você vai fazer isso aqui, ó, com ele dentro da sua mochila, ok? Vamos lá. Então é assim que ela vai ficar, olha só. Eu enrolei aqui o isolante térmico dentro da mochila e aí eu vou colocar todos os itens aqui no meio. Então todo o peso vai ficar centralizado em um lugar só, não vai ficar disperso. E além disso, o isolante térmico vai proteger a minha coluna de itens pontudos, por exemplo, panela, coisa que você coloca e fica incomodando as costas. Isso não vai acontecer com essa técnica aqui. A regra é básica. Para você saber se sua mochila está bem equilibrada, a única coisa que você precisa fazer é tirar ela e ela tem que parar de pé sem a sua ajuda. Olha só, isso quer dizer que a mochila está bem equilibrada. Se ela não parar de pé sozinha, é porque ela provavelmente está com algum peso puxando ela para algum lado e ela vai cair logo em seguida. Manter os itens que você precisa com mais frequência, como por exemplo, protetor solar, capa de chuva, câmera, barra de cereal, tudo isso, se você deixar nos bolsos externos, você vai ter mais facilidade de acessar. Não adianta, por exemplo, se você está andando numa trilha, se deslocando para algum local, começa a chover, você tem que tirar tudo de dentro da mochila para conseguir uma capa de chuva. Então, essa dica é muito simples, né, pessoal? Tudo aquilo que você sente que pode usar durante a caminhada, enquanto você está se deslocando até o local onde você vai acampar, deixa nos bolsos externos da sua mochila, que vai te poupar muito trabalho. Depois de tudo organizado, com sua mochila montada, o próximo passo é ajustar as fitas da sua mochila de maneira correta, tá? Mochilas acima de 50 litros, principalmente de trilhas, de trekking, etc., tem vários ajustes, ó. Como vocês podem ver, eu posso regular inclusive a altura aqui das alças, essas alturas aqui, do quadril, então são vários ajustes legais. Até por isso que eu particularmente prefiro as mochilas de trekking do que as militares. A maioria das mochilas militares, eu não vou falar todas, mas a maioria delas não tem ajustes tão complexos quanto as mochilas de trekking. Então fica a dica aí para você que ainda não comprou o seu equipamento. Você começa os ajustes pelo quadril, tá? A primeira coisa que você vai fazer é fechar a sua fita de quadril. Lembrando que a faixa aqui da cintura, ela vai ficar em cima dos seus ossos. Não vai ficar nem acima e nem abaixo, tá? Ela tem que ficar encaixada aqui nos ossos do seu quadril. Olha, só para você ter uma ideia, ó, essa mochila tem até essa costura aqui, ó, para encaixar melhor nos ossos, beleza? Próximo passo, fechou esse aqui, é ajustar as fitas dos ombros. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa fita, ela tem que ficar o mais próximo possível, juntando aqui, ó, a mochila das suas costas. Então você pode ajustar por aqui, ajustar por diversos fatores aí que a sua mochila tiver como ajuste, tá? Mantenha a mochila o mais próximo do seu ombro que você conseguir. Se sua mochila tiver isso também, a fita aqui do tórax, você ajusta ela, deixa ela bem fechada, não precisa ficar aqui, tá? Mas você pode deixar ela aqui, ó, de uma maneira confortável, porque ela vai ajudar a distribuir o peso da mochila de uma forma melhor pelo seu tórax. Dessa forma fica tudo muito mais ajustado para o seu corpo. Ponto importante, uma dica que eu dou é o seguinte: se você está na sua casa, coloca a mochila, depois que você montou, fez todas essas dicas, ajustou tudo, coloca ela e fica 15 minutos com a sua mochila. Pega, anda pela casa, se agacha, inclina para frente, inclina para trás e fica 15 minutos com ela, porque aí você vai sentir onde é que está doendo, por que que está doendo. Porque uma mochila bem construída não deixa dores, tá, pessoal? Você pode ficar aqui com a mochila 4 horas, você pode cansar, mas você não vai ter dores musculares em algum lugar específico. Organizar uma mochila é quase que uma arte, então fica tranquilo que no começo é frustrante mesmo. Uma das coisas que a gente tem que entender é que é prática, prática, prática. No começo você vai começar a arrumar sua mochila, vai ficar com dor, aí você vai ter que desmontar tudo, montar de novo, e assim você vai aperfeiçoando o seu conhecimento. O importante é você realmente começar a treinar, tá? Esse é o ponto principal. Então, se você gostou dessas dicas, dê um gostei aí para curtir o nosso vídeo, inscreva-se no canal para receber novos podcasts toda terça e vídeos novos todo sábado. Comenta aqui embaixo, fala pra gente se você tem mais alguma dica legal para ajudar quem está começando e também quem já está um certo tempo praticando. E no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.